Vamos falar de um assunto extremamente sério e que a gente ainda não sabe como é que essa história vai terminar. A gente faz uma ideia, né? E é para isso que a gente está aqui hoje para conversar com o Dr. Eduardo Leite. Vamos falar sobre a crise hídrica, que é muito mais grave do que a gente imagina. Veja aí nesse VT. Parece um pesadelo, mas infelizmente é realidade. A cidade de São Paulo está enfrentando a temporada chuvosa mais seca dos últimos 30 anos. Desde 1985 não chovia tão pouco entre os meses de outubro e janeiro. Essa situação se reflete no sistema Cantareira, que hoje se encontra à beira de um colapso. O importante sistema atende mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Em janeiro deste ano, choveu cerca da metade da média, mas nada suficiente para aliviar essa grave situação e afastar a chance de um rigoroso esquema de rodízio nos próximos meses. O problema é o chamado efeito esponja. A sequência rígida de estiagem faz com que a chuva que atinge os mananciais tenha maior dificuldade de ser armazenada, já que o solo está muito seco e as águas das chuvas não se acumulam. O único reservatório da Grande São Paulo a ter chuvas acima da média em janeiro foi o Guarapiranga, com 8% a mais do que a média. A preocupação é que não há, no momento, previsões de longo prazo que mostrem mudanças positivas nesse cenário. Eu tava com uma saudade enorme dele, a gente ficou aqui durante o VT tentando, né, colocar o papo em dia. Bom dia, doutor Eduardo, bem-vindo à revista. Obrigado, é sempre uma satisfação estar de volta, né? O retorno é sempre bom, né? Ah, obrigado, viu? E olha, mesmo porque o doutor Eduardo sempre está aqui com a gente para ajudar a gente a entender situações complicadas que a gente vive no nosso dia a dia. E também para fazer com que as pessoas pensem a respeito, porque isso é muito importante para que tudo comece a partir de um pensamento, para que a gente chegue a uma atitude, né? Por isso que é tão importante o esclarecimento, né, doutor Eduardo? Eu acho que refletir constantemente, né, Regiane, que é o que nós fazemos, ou seja, exercer essa capacidade de não cair simplesmente, deixar acontecer, ou simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu acho que eu acho que o programa tem essa dinâmica, ou seja, nós sempre retornamos ao passado para que possamos saber o que nós pensamos, o que nós refletimos e o que vamos fazer no dia de amanhã. E isso, o programa sempre deu essa capacidade. Nós estávamos exatamente falando disso, ou seja, o caos instalado em São Paulo e que nós falamos o tempo todo lá atrás, em 2012, 2013, né, e parte de 2014, nós falamos que o São Paulo ia piorar, o Brasil ia piorar. Por quê? Porque, na verdade... E muita gente não acreditou, achou que a gente estava trombetando o apocalipse. Exatamente. Mas isso que você falou agora é a prestação de serviço que a gente faz. É um serviço público, na verdade, ao telespectador do Revista da Cidade. Isso é muito importante, é um dos papéis do Revista mesmo. E para a volta do Dr. Eduardo, a gente ficou pensando, e aí? Vamos falar sobre o quê? São tantos os problemas que a gente faz tempo que não aborda aqui no programa. A gente tem a questão da Petrobras, a gente tem a nojeira política que está instalada já há muito tempo, a gente tem tanta coisa para falar, mas uma das coisas extremamente graves que tem que ser abordadas, porque está afetando diretamente, na verdade tudo afeta diretamente o tempo todo, mas a crise hídrica, ela está acontecendo de uma forma que a população nunca imaginou que pudesse acontecer, mas muitos políticos e especialistas já sabiam, e isso é que é o mais grave, né, doutor Eduardo? Você vê 3 pontos, né? Sem aqui se alongar, mesmo porque para focar a questão, o problema hídrico de São Paulo, que tá, aliás, não é só São Paulo, Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro, todo, né? Ou seja, sobretudo o Sudeste, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas se você se reportar lá atrás, nós falamos sobre a questão da Petrobras e cansamos e estourou o que aconteceu. Ou seja, nós até brincávamos com isso, parecia que nós tínhamos uma bola de cristal. E na verdade não era uma bola de cristal, era uma questão lógica, era um pensamento lógico, ou seja, né? O que ia acontecer, a questão da segurança, né? Ou seja, cansamos de falar, tá aí os relatórios que não nos deixam mentir, por quê? Porque na verdade o crime de homicídio aumentou. Então, a questão da água, se você puxar na memória, em 2013, nós com aquele fórum mundial sobre a segurança e o desenvolvimento social, a questão das metas do milênio, nós lançamos
tivemos o Ano Internacional da Cooperação da Água, tivemos conversando com o pessoal da Sabesp, falamos da importância de discutir essa questão da cooperação da água, porque era algo que nos preocupava, né? Especialistas falaram sobre a questão da falta da água que nos próximos anos aconteceria, isso desde 2004, ou seja, então aí nós estamos diante de um problema que já era previsível, né? E não adianta simplesmente falar, agora falta chuva, São Pedro é culpado de tudo isso. Não na verdade, é a falta de planejamento, falta de gestão pública, falta de visão de que as coisas... Cheguei até a comentar com você sobre o problema de ocupação, que isso tinha um impacto ambiental, né? Ocupação de favelas, ocupação da Billings, ocupação nas áreas de mananciais. A gente vê agora que a ocupação está tão grave que o lugar onde está seco nas represas já estão construindo, já estão loteando e construindo ali casas irregulares, né? Se você puxar na memória, cheguei até a comentar que São Paulo precisava tirar 3 milhões de habitantes da cidade. Por quê? Porque, na verdade, não comportava mais. A cidade não comporta 11 milhões de habitantes. Tinha que ser reduzido essa quantidade. Então, tudo que nós falamos lá atrás está acontecendo hoje. E não é porque nós tínhamos uma bola de cristal. Porque, na verdade, era o processo lógico. Ou seja, isso ou seja, tudo que estava sendo feito era fadado ao fracasso. E, de fato, nós estamos vendo a incompetência dos nossos governantes na administração de tudo isso. Né? Não é questão... Será que ninguém percebeu que o Cantareira estava a cada dia baixando? Porque ninguém simplesmente... Não apareceu uma cratera e a água sumiu de um dia para o outro. Não foi isso que aconteceu. Ou seja... É a gente que está lá consumindo diariamente. Exatamente isso. Outro dia me questionaram a respeito da questão hídrica. Eu falei, gente, você consome, sei lá, 3, 4, 10 metros cúbicos de água. Essa água, ela retorna, essa água entra, ou seja, ela retorna pelo esgoto, ela sai depois. Ou seja, e o que a Sabesp está fazendo para poder fazer o reuso dessa água, o tratamento dessa água? Porque não é simplesmente o problema da chuva, o problema é a falta de tratamento. Se você pensar há 2 décadas atrás, uma década atrás, a questão da despoluição do Rio Pinheiros, né, que já consumiu milhares e milhares e milhares e milhares de reais, de dólares, para poder fazer a recuperação do rio. Para tentar despoluir, que eles continuam jogando lixo. Que a história mostra, porque a história mostra que o Rio Pinheiros era utilizado, tinha ali campeonato de remo, o Esporte Clube Pinheiros fazia. Isso é coisa de 60 anos atrás? Então, se você pensar, se você parar para pensar, ou seja, na verdade nós fomos displicentes, nós na verdade não cuidamos da cidade, né? Cheguei até a comentar que havia necessidade da cidade de São Paulo fazer uma moratória em relação a novas construções, porque as novas construções elas tinham que ser repensadas, né? Eu acho que São Paulo precisava ser replanejado, São Paulo precisava fazer uma reengenharia em São Paulo. Por exemplo, as novas construções, na minha opinião, tinha que fazer captação de água, né? Ou seja, para que você possa fazer o reuso, né? Então, tudo isso tem que ser planejado. O problema é que nada disso foi planejado. E, consequentemente, nós estamos pagando o preço. Ou seja, 5 dias da semana nós vamos ter água em São Paulo, que é um absurdo. Né? Então, não dá para culpar necessariamente a questão da falta de água. Mesmo porque nós temos cidades que nunca chovem. Você vê Las Vegas, por exemplo. Las Vegas é uma cidade super seca, foi feita no meio do deserto e ela é autossustentável, né? Tem uma quantidade, se você pensar, Orlando, por exemplo, cidade de Orlando recebe 50 milhões de turistas anualmente. Diferente de São Paulo, do Brasil, que recebe 10 milhões de turistas, ou seja, 1/5 da quantidade. E mesmo assim, ou seja, tem tudo funciona. Por que tudo funciona? Porque, na verdade, tem uma gestão pública. E sabe o que eu fico mais impressionada nessa questão toda? É que, assim, a situação é extremamente grave. Tanto que agora, de uma vez por todas, eles resolveram assumir que existe uma questão muito grave acontecendo, coisa que já deveria ter sido assumida há muitos anos atrás, pelo menos 6 anos atrás. Resolveram assumir agora. E aí a gente vê os planos de ação. O que eles estão colocando em prática para tentar resolver essa questão? Estão diminuindo a pressão da água e muitas casas ficam sem água durante muitos e
muitos dias a fio. Tem pessoas que estão assistindo o programa agora, que estão vivendo esse problema no dia a dia e não sabem o que fazer, porque se falta na casa dela, tá faltando no vizinho. Não adianta querer bater no vizinho para pegar água, porque lá também não tem. Então não vai resolver. E aí a gente vê, por exemplo, estão transpondo o rio, se não me engano, São Lourenço. É um rio que abastece ali a boa parte da população do Rio de Janeiro. E vamos transpor esse rio para trazer água para nossa represa aqui, a Coitada, que antes era um sistema cantareiro, a gente pode chamar de lagoa cantareira, porque tem um pouquinho de água ali só no fundinho. Vamos transpor e interligar uma obra que vai custar não sei quantos milhões de reais e vai durar 3 anos para ficar pronta. Quer dizer, também não é nada a curto prazo. A gente precisa de água na torneira, tipo hoje, né? Vamos combinar. Mas daqui 3 anos. E também é uma obra que está ligando, pelo que eu entendi do que eu li, está ligando um reservatório que está meio vazio para um reservatório quase totalmente vazio. Então você ligar uma coisa vazia na outra vazia, vai resolver o quê? Vão continuar contando com a chuva para resolver essa questão? É isso que eu não estou acreditando. Regiane... E o regime de chuva também está comprometido, porque uma questão que não está sendo falada, mas também é extremamente grave, o aquecimento global. Está tudo diferente. A neve que está caindo nos Estados Unidos agora está atípica. A calota de gelo dos extremos do planeta também está diferente. Tem muita gente que não está falando sobre isso. O regime de chuva no Brasil já está diferente. Não foi em 2014 que foi a primeira vez que aconteceu. A gente já vem de estiagens e de regimes cada vez mais escassos de chuva. Então, assim, não adianta contar com a chuva para que isso se resolva. Então, isso que eu não estou entendendo, doutor Eduardo. Sou eu que estou louca? Essa análise está meio... Não, Regiane, é por aí? É o que eu falei. Nós fazemos um pensamento e comentários lógicos. Eu vou te dar um exemplo. Os piscinões, que era uma forma de captação de água. Ou seja, porque o grande problema que existe, sem falar no desperdício, que você sabe que nós temos tubulações da Sabesp que tem 60 anos. Nós temos 30% de desperdício. De perda. Ou seja, 30% de água que deixa de chegar. De água tratada, água boa, que custou dinheiro para chegar naquela condição. E não chega. Ou seja, então você já tem... Hoje nós poderíamos ter 30% de água a mais no Cantareira. Porque se você, obviamente, resolve o problema do ladrão, é o famoso ladrão. Ou seja, quando ele é estancado, obviamente, sobra mais coisa. Então, essa questão do desperdício. Sem falar, obviamente, na conscientização do uso da água pelas pessoas, que, na verdade, foi o que eu falei, 2013 foi o Ano Internacional da Cooperação da Água. O que é cooperação da água? É saber como usar a água de forma racional, de forma correta, né? Então isso... Essa população está tendo que aprender as duras penas no dia a dia agora. Né? Essa obra que você acabou de mencionar, isso poderia ter sido feito lá atrás. Agora, o que acontece? Tem que pensar de que você também está roubando água do estado do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro depende também dessa afluente. E eles também estão com uma situação crítica por lá. Eles estão dizendo que não vai ter racionamento, mas vai chegar uma hora que o rio também vai começar a baixar, vai começar a secar. Então esse que é o grande problema, não é só o problema meteorológico, né? Mesmo porque você vê, lá nos Estados Unidos, que tem o problema da neve, aquela coisa, mas eles sabem fazer, porque em épocas de neve, ou seja, mantém aquelas geleiras nos picos e depois toda aquela água que desce no verão, ela é captada e ela é tratada e é usada, diferentemente do nosso sistema, que nós temos água em abundância, só que nós não sabemos utilizar a nossa água, nós desperdiçamos a água. E não é só o brasileiro, ou seja, o consumidor que desperdiça a água, mas é a falta de políticas públicas. Essas obras, teve um relatório que foi lançado em 2001 por um professor do Rio de Janeiro, dizendo que ia faltar água em 2015. Ele já, 15 anos atrás, já previa que em 2015 ia faltar água. E os caras de pau dos nossos governantes não deram atenção e não planejaram absolutamente nada. Deixaram a bomba estourar lá na frente, que no caso é hoje. É óbvio que esse dia ia chegar, porque o mundo não acabou em 2000, né? E aí, agora a gente sofre todo mundo junto. E as obras que deveriam ter sido feitas nesses últimos 10 anos, para que isso não acontecesse, não foram feitas. É muito revoltante. Né? Aí o que acontece? Aí vem esse caso da tubulação que liga nada com nada. O Cantareira que está seca e o outro que está quase seco. Ou seja, não é para fazer transposição de água. Mas transposição de que água? Primeiro precisa ter água. Exatamente. E tem uma questão muito séria. Com São Pedro. E tem uma questão muito séria. Não adianta. Eu tenho o que tem dinheiro e o que não tem dinheiro, porque quando não tem água,
não adianta ter dinheiro. Todo mundo no mesmo barco. E isso é em cadeia. Por quê? Nós estamos com um problema da falta de água. Depois nós vamos ter um problema da questão elétrica. Porque as hidroelétricas, elas precisam de água para funcionar. Precisam de água. Elas começaram a parar. Por quê? Porque, na verdade, não tem água para fazer com que as turbinas funcionem. É óbvio. Então, e nós não podemos esquecer que o Brasil é o país que utiliza 80% da energia hidroelétrica, diferentemente dos outros países, que está em torno de 16%. Normalmente é outro sistema de energia. Então o que vai acontecer? A falta de água vai ter a falta de luz, né? Aquela questão do apagão que aconteceu. O apagão foi alguma turbina, ou seja, alguma hidrelétrica que entrou em sua capacidade limite e deu aquele apagão. Ou seja, é o interruptor que, na verdade, cai. Foi exatamente isso que aconteceu. E o que eu acho muito interessante é o ministro da Minas e Energia dizer o seguinte: não vai ter apagão. Não, como não teve apagão? Já teve apagão. O apagão aconteceu no dia de ontem, né? Ou seja, no dia que ele fez essa declaração. E aí você tem um outro problema. O problema é o quê? Tudo começa a ficar mais caro, porque você não tem legumes. Exatamente aí que eu queria chegar, inclusive para a gente concluir nossa conversa, infelizmente tem que concluir, vamos falar da questão econômica, doutor Eduardo, porque isso, claro, que vai repercutir no nosso bolso. Se a gente não tem água, a produção toda fica comprometida. Aí a gente pensa no preço da carne, pensa no preço de todas as coisas que a gente vai comer, a própria água mineral, que as pessoas já estão comprando em larga escala para consumir em casa, inclusive para cozinhar. Tudo vai acabar tendo consequências também na economia, na indústria, na produção, não é, doutor Eduardo? Sem dúvida nenhuma. O que acontece sem cadeia. É o que eu sempre falo. Essas ações populistas, elas não levam absolutamente nada. Leva ao quê? A falta de crescimento. Por quê? Porque, na verdade, se você tem um processo de irrigação que funciona, né? Ou seja, nós não teríamos problema em cadeia. Ou seja, nós teríamos hoje o alface, nós teríamos legumes, teríamos tudo isso normal. Isso reduziu. Consequentemente, a falta de produtos encarece, aumenta. A inflação aumenta, o crescimento diminui. O PIB é menor. Você tem um problema também que as fábricas acabam reduzindo, porque você não tem consumo. Então a falta de água é um processo em cadeia. Né? Parece que não vai ter água para não vai ter água para beber. Não, água para beber, se você vai ter água para tomar banho, você vai ter. O problema é que, na verdade, você não vai ter água para o pasto, você não vai ter água para irrigação, você não tem água para a indústria. O próprio governador do Rio de Janeiro já declarou, ele falou, não vai faltar água à população, mas os primeiros a serem afetados serão a indústria, ou seja, os empresários. Então, esse que é o grande problema. E como nós vamos pagar o preço. Não tenha sombra de dúvida. Eu quero viver para ver o dia que os políticos vão ter um pouco de noção e de bom senso e ver que realmente a população precisa que eles tomem consciência. Na verdade, acho que consciência, se bobear, eles têm. O que não tem é atitude. São pessimamente preparados para gerir todo o problema, toda a questão, o nosso dinheiro. Parar de se preocupar exclusivamente em levar o próprio dinheiro para o bolso e pensar na população. Eu acho que é isso que está faltando, né, doutor? Eu vou te dar um exemplo. Essas obras emergenciais, elas geram um outro problema, um outro produto, que é o produto da corrupção. Haja vista as empreiteiras que estão aí, todas elas comprometidas. Quem vai fazer a obra? Quem serão as empreiteiras que farão essas obras? Então, é um problema... As mesmas investigadas no escândalo. É em cadeia, não tem jeito. Ou seja, nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que fazer uma reengenharia, com certeza, sobretudo da consciência. Isso tudo para a população parar para pensar, viu, gente? Porque não dá para a gente ficar levando só o nosso dia a dia como se nada tivesse acontecendo, porque está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar essa consciência e cobrar. E tomar as atitudes principais do dia a dia também. Isso a população já está fazendo. O brasileiro é muito solidário, é muito bacana nesse sentido. A gente está conseguindo reduzir. Eu fiquei, inclusive, sabendo que no meu condomínio a gente está tendo vários descontos sistematicamente, mês a mês, por causa dessa economia. Então, eu estou percebendo que as pessoas estão numa força-tarefa para reduzir o consumo. Mas a gente sabe também que isso não é o principal, é só a pontinha do iceberg. Quem mais consome não é o consumidor final. A sociedade tem que sair dessa... Ele tem que deixar de ser passivo, porque pacífico é uma coisa, nós falamos, e passivo é outra. Eu acho que a sociedade é passiva. Ou seja, ela, na verdade, aceita qualquer coisa, e não pode mais aceitar qualquer coisa. Vamos continuar esse papo na terça que vem? Se a gente continuar falando aqui, o diretor disse que vai vetar nossa conversa, a gente se empolga. Eles vão tirar na próxima semana já. Eu falo semana que vem a gente fala oi, tchau só. Porque eu já nem olho pra cá pra poder...
Vou deixar o contato do doutor Eduardo só rindo, né, no final. Mas olha, a consciência está aí, as informações estão aí. A gente realmente precisa tomar essa consciência e atitude, né? Antes de mais nada. Facebook.com/500 melhores júris é o contato do doutor Eduardo Leite. Semana que vem te convido para a gente continuar, não só esse bate-papo, como outros tão importantes quanto sem esse. Dúvida. Obrigada, boa semana meu querido. Para você também. Beijo. Até. Gente, presença confirmada terça que vem, hein, diretor?